Você sabe como o arcadismo é cobrado no Enem? Não sabe? Então chega mais que eu vou te explicar. Muito bem, galera, estamos dando continuidade àquela série em que vamos focar no Enem, tá certo? Essa é a nossa terceira aula. Na primeira aula eu falei de quinhentismo, na segunda aula eu falei de barroco. Hoje iremos falar do século XVIII, que é o século das luzes, época em que ocorreu o arcadismo. Vamos falar um pouco de arcadismo e aplicar o conhecimento numa questão que já caiu no Enem, para que você tenha noção de como esse conteúdo é cobrado na provinha do Enem, tá certo? Estão preparados? Então, começamos, você curtindo aqui, se inscrevendo em nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, o arcadismo é um movimento literário que se dá no Brasil durante o período colonial. Na verdade, ele é o último do período colonial, tá certo? Ele se desenvolve em Minas Gerais na época da mineração, século XVIII, século das luzes, com forte influência do iluminismo. No arcadismo nós teremos dois tipos de autores. Nós temos os autores líricos, que são aqueles que se colocam em seus poemas como pastores, praticando aquilo que chamamos de fingimento poético, certo? Com muito bucolismo, pastoralismo, fugere urbem, pregando uma vida no campo, em contato com a natureza, vivendo com tranquilidade e harmonia, de forma a valorizar os princípios racionais da antiguidade clássica. Por isso que o arcadismo é conhecido como neoclassicismo. Desses autores, pessoal, temos como destaque, os dois maiores nomes do arcadismo: Cláudio Manuel da Costa, autor que inaugurou o arcadismo em 1768 com uma obra chamada Obras Poéticas. Ele era um exímio sonetista. E além dele, Tomás Antônio Gonzaga, famoso autor das Cartas Chilenas e do livro Marília de Dirceu. Estes são os autores líricos, mas também temos autores épicos. Os autores épicos são aqueles que se preocuparam em construir longas narrativas que tratam de fatos heróicos do nosso povo, ou seja, da história do Brasil. Basílio da Gama escreveu O Uruguai, que fala sobre a Guerra dos Sete Povos das Missões, e Santa Rita Durão escreveu a obra Caramuru, que fala sobre a lenda de Diogo Alves, ou seja, uma referência lendária, mítica, ao descobrimento do Brasil. Vale salientar que esses autores épicos são os primeiros carinhas a trabalharem com o índio como herói nacional, ou seja, eles são pré-românticos no sentido do indianismo, tá certo? Vamos agora tentar colocar esses conhecimentos em prática, pessoal. Em 2008, caiu uma questãozinha no Enem com um texto de Cláudio Manuel da Costa, um soneto, pessoal. Cláudio Manuel da Costa era um autor de Minas Gerais que teve que viajar para Portugal para se formar em Direito. Naquela época não tinha faculdade no Brasil. Lá em Portugal ele teve acesso à produção artística europeia, foi fortemente influenciado pelo arcadismo e trouxe esse arcadismo para o Brasil. Esse soneto fala mais ou menos dessa retomada, dessa volta de Portugal para o Brasil. Ele saindo de Portugal, ambiente civilizado. Ele saindo de Portugal, ambiente de luxo, de cidade, certo? E voltando para Minas Gerais, ambiente rústico da província, beleza? Todos preparados? Vou ler o texto, Coloca aqui, Tiago, esse texto aí, beleza? Vamos lá. O texto diz assim, a princípio veja logo que o texto é um soneto, né, pessoal? Que é um texto formado por 2 quartetos e 2 tercetos, beleza? 2 quartetos são 2 estrofes de 4 versos. 2 tercetos são 2 estrofes de 3 versos. A primeira estrofe, que é o primeiro quarteto, diz assim: torno a ver-vos, ó montes, o destino me torna por aqui, nestes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Fica evidente que o autor está dizendo que voltou para Minas Gerais. Os montes são a representação da paisagem mineira. E ele diz, deixei um tempo esse período pelo traje da corte rico e fino, ou seja, corte é uma referência à metrópole portuguesa. E ele continua: aqui estou, entre Almendro, entre Corino, meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, olha a referência aí a vaqueiros, campo, que é bucolismo, típico do arcadismo, atrás do seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, choupana, pessoal, é casa do campo, é casinha simples, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade de lisonjeiro encanto. Perceberam? Ele diz que a choupana, casinha simples, de campo, é mais importante do que os encantos da cidade. Isso aí é aquilo que chamamos de fugere urbem, viu? Ele está praticando uma vida no campo em contato com a natureza, fugindo da cidade. Aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto,
se converta em afetos de alegria. Perceba que ele termina com uma antítese, né? O que até agora era pranto, se converte em alegria. Aí você diz, professor, mas antítese não é típico do barroco? Só que você tem que lembrar que esse é o primeiro autor do arcadismo. E como sendo o primeiro autor do arcadismo, ele tem alguns resquícios de barroco. Então, só em Cláudio Manuel da Costa você percebe esse restinho de barroco, que geralmente é representado por uma antítesezinha que aparece em um poema ou outro, tá certo, pessoal? Ó, viu que ele disse que o que era pranto se torna em alegria, porque ele estava distante de sua terra. Então, pranto era lá em Portugal, agora se converte em alegria vivendo aqui no Brasil. Tem um certo sentido nativista aí, né? Porque eu não posso chamar nacionalista, porque o Brasil ainda não era uma nação independente, beleza? Foi durante justamente o período pelo qual chamamos de arcadismo que ocorreu a primeira manifestação emancipacionista do Brasil, que foi justamente a Inconfidência Mineira, do qual fez parte Cláudio Manuel da Costa. Ó, Cláudio Manuel da Costa, além de ter sido um grande poeta do arcadismo, também se envolveu na Inconfidência Mineira, beleza? Então vamos às alternativas. O comando da questão diz assim, ó, verifica aí, coloca aí no quadro. Cláudio Manuel da Costa, não é isso o autor do texto? Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Aí a letra A diz assim: os montes e os oiteiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, o lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Ei, galera, presta atenção. Montes, oiteiros, são referências à paisagem rústica da colônia. Metrópole é luxo, rica, fina, como ele diz na primeira estrofe. Está errada. Vamos à alternativa B. A oposição entre colônia e metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. Olha só, galera, conflito, contradição. Aí você diz, eita, professor, também do barroco? É, minha gente, não disse que eu não falei que o autor era um autor que era o primeiro do arcadismo, então ele carrega em seu texto aquilo que chamamos de barroquismo. O que é isso, hein? São requisitos do barroco na obra do artista. Ele fez o poema mostrando justamente o conflito entre Portugal, corte, luxo, civilizado, e Brasil, colônia, rústica, do campo. Então, ele estava dividido não é porque ele estava em dúvida em qual ficava não, pessoal. Ele estava dividido porque ele teve que estudar lá. Por mais que fosse vontade dele, isso deixou ele triste, por isso que ele fala em pranto no final. E quando ele volta para a sua terra, já que ele estava dividido entre esses dois ambientes, ele fica feliz. A letra correta é a letra B, ok? Mas vamos comentar as outras, ó. A letra C diz assim, ó. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Muito bem, muito bem, muito bem. Acabei de falar a vocês que nós não tínhamos uma vida nacional, era um período colonial. E não reproduz a realidade, pessoal. A vida bucólica é o que chamamos de fingimento poético. O poeta não vivia coisíssima nenhuma no campo. Ele muito menos era um pastor. Ele fingia isso aí, como se estivesse pregando o Fugere Urbem, como se estivesse pregando a teoria do bom selvagem, que é uma influência iluminista para esses autores, tá certo? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. A sociedade representa a cidade. Então ele busca o campo, mas é fingimento, ok? Tá errada. Letra D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade na terceira estrofe é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Agora foi onda, viu? Dizer que a nossa colônia tinha vantagens com relação à metrópole é brincadeira, né? A choupana é mais valiosa para ele, mesmo sendo mais pobre. Mas vantagem nós não tínhamos, não. O sistema colonial não permite, ok? Letra E, verifica aí. A realidade de atraso do Brasil político-econômico durante a colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe à transformação de pranto em alegria. Muito bem, pessoal. Por mais que ele demonstre ao longo da obra que a corte é rica e que o Brasil é rústico, ele não diz que está chorando por isso. Ele diz que está chorando porque estava com saudade de sua terra. Ou seja, ele teve que estar distante, por isso ele chorava. Ele voltou, vai ficar alegre, mas não com relação à condição social, tá certo? É com relação à condição de distância. Então a correta mesmo é a letra B. Marque aí letra B. Com essa resolução dessa questão de arcadismo do Enem 2008,
nós podemos enxergar como é que o arcadismo é cobrado nas questões do Enem, tá certo? É uma questão um tanto quanto interpretativa, mas que depende de conhecimento acerca do autor e da época literária. Espero que vocês tenham entendido. A partir de hoje, falei para vocês, nós estaremos dando continuidade a estas aulinhas que colocam em prática nas questões do Enem conhecimentos literários, tá certo? Eu criei uma playlist, pessoal, chamada Reta Final Enem. Aí eu já vou postando cada videozinho desse relacionado a essas questões do Enem, beleza? Uma ótima revisão para vocês. Falou, tchau!